Jornal Univates, apoio cultural, Imobiliária Arruda e Munhoz, a chave para a sua felicidade. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda. Nessa edição do Jornal da Univates, veja como funciona a central de atendimento 24 horas do novo coronavírus em Lajeado. Tem também matéria sobre o posicionamento de clubes esportivos e sociais da região frente à pandemia. E ainda tem entrevista ao vivo com o diretor técnico do Hospital Bruno Born de Lajeado. Essas e mais informações você acompanha a partir de agora. O Jornal da Univates de hoje está no ar. Olá, boa noite. Toque de recolher e fechamento do comércio. Uma reunião da Associação dos Municípios do Vale do Taquari, a AMVAT, definiu que a partir da próxima segunda-feira todo o comércio do Vale do Taquari vai estar fechado. Só poderão funcionar com capacidade reduzida mercados, postos de gasolina, farmácias, agências bancárias e restaurantes. Além disso, também haverá toque de recolher, das 8 horas da noite às 6 horas da manhã. Nesse espaço de tempo, ninguém poderá ficar nas ruas e todos os estabelecimentos comerciais terão que estar fechados. Além desta reunião da AMVAT, o grupo de contingenciamento e acompanhamento do coronavírus também se reuniu hoje em Lajeado. As medidas mais duras para a prevenção do novo vírus começaram a ser tomadas no início desta semana, justamente por esse grupo. Cancelamento de aulas, indicação para ficar em casa em isolamento, restrições para a realização de eventos, entre outros. Por isso, agora você confere a mensagem diária do prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, com um resumo da manhã de hoje. Olá pessoal, quinta-feira, 19 de março, e viemos aqui trazer o relatório das ações do grupo de contingenciamento e análise do coronavírus em Lajeado. Seguimos sem nenhum caso diagnosticado em Lajeado e no Vale do Taquari, mas temos alguns problemas que estão surgindo. Os exames estão levando 7 dias para retornarem do LACEN, do Laboratório Central de Porto Alegre, com a confirmação ou não. E isso, de acordo com a propagação da doença, é muito tempo. Então, nós estamos nos baseando num estudo que foi elaborado pelo governo do estado, analisando em algumas cidades do mundo, como a doença se comporta a partir do caso 50, do 50º paciente, então, que tem a confirmação do vírus. E esse caso 50 ele deve estar atingindo o Rio Grande do Sul na próxima semana, terça ou segunda-feira. Por conta disso, nós vamos tomar decisões mais restritivas ainda quanto à circulação de pessoas durante a semana que vem. Vai ser muito importante a colaboração de todos, porque em outros países esse foi o critério determinante para maior efetividade no tratamento ou menor efetividade. Então, segue o pedido para que todo mundo fique em casa, fique de repouso, evite a circulação, para que a gente possa estar enfrentando da melhor maneira possível todas essas circunstâncias que vêm pela frente. Grande abraço e boa quinta-feira. E agora à tarde, a Prefeitura de Lajeado publicou um novo decreto municipal que determina a situação de calamidade pública no município. O decreto começou a valer já na tarde de hoje, logo depois da publicação do documento, e tem prazo indeterminado. Por isso, você confere agora mais um pronunciamento do prefeito, onde ele explica o que motivou a tomada dessa decisão. Olá pessoal, sexta-feira, 15h30 da tarde, a gente está vindo aqui para comunicar que a gente vai ser ainda mais rígido nas medidas de combate ao coronavírus e principalmente de isolamento social. São 3 motivos que nos fizeram adequar as condutas, ser ainda mais rígido. O primeiro deles, o grande movimento que continua circulando na cidade, seja em supermercados ou em bancos. Segundo deles, uma reunião da AMVAT, onde todos os prefeitos do Vale do Taquari se reuniram e decidiram tomar essa decisão em conjunto, para que uma pessoa não fique migrando de um município para outro
conforme o comércio ou outros serviços estejam abertos. E o terceiro grande motivo é um novo pedido da Comissão de Análise e Controle do Coronavírus em Lajeado. Então a gente vai estar adotando as medidas mais severas possíveis, e todos os municípios farão o mesmo, decretando calamidade pública, mesmo antes da confirmação do primeiro caso na região, mas a gente entende que vai ser muito importante para o controle, para o combate e para evitar que o vírus se espalhe numa curva muito ascendente aqui na região. Estaremos também suspendendo os serviços públicos na semana que vem, mantendo só o que é essencial, ressalvada a equipe da saúde, que a gente já faz o agradecimento, vai estar toda à disposição para atender a coletividade. E vamos fazer de novo o pedido para que as pessoas fiquem em casa, fiquem em isolamento nessa semana e, caso necessário, por mais tempo, conforme a gente for comunicando aqui, para esse combate do vírus ser efetivo. Um grande abraço e a gente vai mantendo contato. No próximo bloco tem matéria sobre a central de atendimento 24 horas do novo coronavírus em Lajeado. A gente já volta. O álcool em gel é uma das formas mais apropriadas para o combate da propagação do coronavírus. Esse produto costuma ser encontrado em farmácias e supermercados, mas nos últimos dias o produto está em falta nestes estabelecimentos comerciais, justamente devido à grande procura por ele. Por isso nós deixamos aqui um espaço para você, telespectador, que souber ou encontrar álcool em gel em algum local, que nos avise pelas redes sociais da TV Univates, que estaremos também informando para a população, para todos terem acesso a esse produto. Desde terça-feira funciona em Lajeado uma central de atendimento 24 horas para casos suspeitos de coronavírus. Hoje nós fomos até o espaço que fica junto à vigilância epidemiológica do município para te mostrar como funciona esse serviço. Chegaste a medir a temperatura? Essa pergunta fez parte de um dos atendimentos por telefone realizado hoje na Secretaria da Saúde de Lajeado, equipe focada em atender ligações, tirar dúvidas da população sobre o novo coronavírus. Em Lajeado foi criada uma central de atendimento para estar 24 horas por dia, 7 dias por semana, à disposição de quem precisa. O município ele sentiu necessidade, ao longo dessa semana, já na semana passada a gente vinha trabalhando com isso, de uma central de atendimento onde a gente pudesse fazer uma triagem inicial dos casos, suspeitos de coronavírus, para justamente evitar que essa população circulasse, na cidade, enfim, na sociedade, poder fazer uma triagem inicial, avaliar o caso e definir se seria um critério suspeito ou não. Além disso, para orientar a população, que a gente percebe muito preocupada com a situação, e tirar algumas dúvidas quanto a quadro de sinais e sintomas, cuidados que precisam ter, para até poder evitar que elas façam atendimento nas atenções básicas de saúde. A cada ligação é gerado um relatório, uma ficha completa do paciente. Toda a população de Lajeado ela está orientada a ligar para tirar dúvidas, então a central funciona 24 horas por dia, podem ligar a qualquer momento, tirando suas dúvidas, sintomas, se tem histórico de viagem ou não. É feita uma triagem prévia, então a gente tem alguns itens que precisam ser avaliados inicialmente, fechando o critério como um caso suspeito para coronavírus. Esse atendimento ele é repassado para a vigilância epidemiológica fazer a conduta, os encaminhamentos e as condutas necessárias, Sendo uma situação só de orientação, ela já é passada imediatamente pelos atendentes. Todos os atendimentos geram um documento, geram um boletim de atendimento onde ficam registradas todas as orientações e os questionamentos então que foram gerados. Em menos de 4 dias de funcionamento, o Central já obteve resultados e ajudou quem precisava. A gente está fazendo um atendimento médio de 80 situações por dia, então em torno de 80 chamados por dia, Tivemos quase 100 no primeiro dia, baixamos um pouquinho agora, mas uma média de 80 atendimentos.
Nesses atendimentos, nós conseguimos identificar 10 casos suspeitos, então, de Covid-19, que fechavam os critérios preconizados pelo Ministério da Saúde. Todos esses pacientes, então, orientados e encaminhadas às condutas conforme os protocolos. Mais um canal de informação para a comunidade não precisar sair de casa e, assim, se manter protegida. Isso, nesse momento onde a solicitação é que as pessoas circulem o mínimo possível, esse canal ajuda a tirar dúvidas, a tranquilizar a população para que elas possam ficar em casa mais seguras e tranquilas. E atualizando os dados do coronavírus em Lajeado, a Prefeitura informou no final da tarde de hoje que o município tem um total de 15 casos notificados. 6 já foram descartados e os outros 9 ainda estão em avaliação. E a Univates também criou uma plataforma para divulgar informações como forma de prevenir a doença. O objetivo é manter a população atualizada sobre o novo vírus. Através do site univates.br/previna coronavírus é possível encontrar informações sobre prevenção, além de links e contatos úteis. A intenção é divulgar à comunidade todos os dados necessários para evitar a propagação do vírus e para que a população tenha boa qualidade de vida neste momento de afastamento social. A página será constantemente atualizada, podendo ser consultada em qualquer dispositivo com acesso à internet. No próximo bloco você confere como o coronavírus tem afetado clubes esportivos e sociais. A gente já volta. O governo brasileiro decidiu fechar as fronteiras com 8 países com os quais tem divisa terrestre na América do Sul. Decisão consta na portaria 125 de uma edição extra do Diário Oficial da União, publicada ontem. Medida é válida por 15 dias. Além disso, ela não se aplica para cidadãos brasileiros que estejam nesses locais e queiram entrar no Brasil. Cargas também poderão continuar entrando no país, assim como agentes de ações humanitárias. O primeiro caso do novo coronavírus foi registrado na Irlanda no dia 29 de fevereiro, há menos de um mês. Agora já são quase 400 infectados no país, quase metade deles em Dublin, condado onde fica a capital irlandesa. Escolas, universidades e centros culturais estão fechados. No dia 17 de março, terça-feira, foi celebrado o Dia de São Patrício, padroeiro do país. Festa tradicional, comemorada com o chopp verde, mas as ruas e bares estavam vazios. Agora a gente confere o relato do Eduardo Eggers, ele que é natural de Paverama, mas hoje mora na Irlanda. Ele nos conta como está a situação por lá. Oi pessoal, aqui na Irlanda a situação relacionada ao coronavírus, ela tem sido de quarentena. Nós estamos já hoje fechando uma semana de quarentena, escolas estão fechadas, universidades, a maioria dando aula online, as creches também estão fechadas, supermercados todos abertos, lojas de conveniência abertas, mas como são lojas pequenas, tem que se manter um espaço de 1 metro entre uma pessoa e outra. Então o que acontece é que há filas às vezes nas lojas de conveniência e nas farmácias e também nos cafés, por serem locais pequenos, para que não fique muita gente dentro do mesmo ambiente. No geral, aqui na Irlanda também os pubs estão fechados, e isso, para quem já veio para a Irlanda ou para quem já ouviu falar, é um país onde os pubs são extremamente tradicionais. Então foi um grande choque quando domingo passado se anunciou que fechariam-se os pubs, porque apesar das medidas restritivas do governo de não haver circulação de pessoas ou de diminuir-se a circulação de pessoas, acabou havendo situações de muita gente dentro dos pubs no fim de semana passado. Então essa medida de fechar os pubs pelo menos até o dia 29 de março. Aliás, o Festival de St. Patrick também, dia 17 de março, St. Patrick's Day é o grande festival aqui da Irlanda, é o feriado nacional, é a grande data da Irlanda, e acabou não acontecendo as paradas por todo o país nesse ano em função do coronavírus. Bom, a quarentena aqui vai até dia 29 de março, mas há sim a possibilidade de prorrogação por pelo menos mais 2 semanas, então iria até a Páscoa a quarentena. Eu, por exemplo, estou trabalhando de casa, né? Saio de casa somente para ir no mercado ou para dar uma passeada nas quadras aqui perto, para ir no parque, alguma coisa assim,
né? Muita gente já foi demitida, muita gente está de férias forçadas, enfim, a parte boa é que o governo está dando um incentivo semanal, financeiro, para quem perdeu o emprego por causa do coronavírus ou para os empresários que mantiveram os seus funcionários em função apesar da pandemia do coronavírus. Então é isso que está acontecendo no momento. No geral, as pessoas não estão mais em tanto pânico. Obviamente todo mundo tem aceitado bem as medidas do governo de se cuidar, de ficar em casa, mas não há mais tanto pânico nas ruas porque o pessoal já está se acostumando com a ideia e tomando as medidas necessárias, aquelas que têm que ser tomadas para que a situação da pandemia se acalme e a situação se normalize o mais rápido possível, e aí todo mundo pode voltar a ter suas atividades assim como era antes. Então é isso que nós estamos aguardando por aqui, mas todo mundo se cuidando, todo mundo fazendo a sua parte, evitando muito também viagens para outros países, inclusive viagens de trabalho sendo canceladas, viagens aqui dentro da Irlanda também. Tudo isso está sendo, no momento, as pessoas por conta própria estão cuidando bastante e não estão fazendo. Tá bom, gente? Um abraço, se cuidem e temos aí a certeza de que em breve tudo isso vai passar e nossas vidas retornarão àquilo que nós consideramos a normalidade. Um abraço a todos. Inicia em todo o Brasil na próxima segunda-feira a campanha nacional de vacinação contra a gripe, que imuniza contra os vírus influenza H1N1, H3N2 e influenza sazonal. Nessa primeira fase, que acontece até o dia 15 de abril, a campanha vai ter como foco a imunização de idosos e trabalhadores da saúde. A 16ª informou que recebeu do Estado 17 mil doses da vacina para estes primeiros dias da campanha. Cada município recebeu 14% da sua demanda. Na próxima semana deve chegar mais uma remessa. Evitar propagação do Covid-19. Clubes sociais e de futebol também aderiram às recomendações do Ministério da Saúde. Atividades, festas, treinamentos e campeonatos estão suspensos. Sócios, funcionários e atletas devem ficar em isolamento domiciliar. Portões fechados, momento de ter cuidado e atenção, seguir orientações e recomendações. Com casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul, clubes sociais da região decidiram suspender as atividades até dia 20 de abril. Todas as agendas do clube, de festas, comemorações, jogos de futebol, escolinhas de basquete, de futebol, pádel, tênis, academias, tudo foi suspenso. Os nossos funcionários que atuam aqui na secretaria vão atender os sócios até amanhã, dia 21. A partir de segunda-feira, a secretaria vai estar fechada, vai existir um plantão trabalhando internamente para atender pelo telefone e pelos e-mails. Semana passada, treino dos jogadores. Essa semana, campo ficou vazio. Divisão de acesso foi suspensa pela Federação Gaúcha de Futebol, assim como atividades do Lajeadense. A federação cancelou o campeonato, né? Deu uma pausa no campeonato, inicialmente por 15 dias, mas a gente já tem informação. Ontem teve reunião entre o sindicato dos atletas com o presidente da Federação Gaúcha, buscando alternativas, né, soluções para resolver esse impasse também da questão dos atletas, né. Na próxima terça tem uma reunião online entre os clubes da divisão de acesso e o presidente da Federação Gaúcha. A grande probabilidade é de que o campeonato da divisão de acesso ocorra no segundo semestre, né? A partir de agosto, setembro, quando tudo estiver calmo. O Alviazul adotou medidas para evitar a proliferação do novo vírus. Na quarta-feira parou-se os treinos, né? E desde ontem os atletas estão liberados, os da região foram para casa, os de fora, de longe também, retornaram às suas casas, às suas cidades. E hoje ainda tem 2 atletas lá que estão retornando para casa e a partir disso a Arena Alviazul fica completamente fechada. Assim como qualquer outro ser humano, né? A ideia é que fique dentro de casa, se isole, né? Para que o vírus não propague. Agora mesmo tá. A ideia é que o vírus não propague, que ele não ataque e pegue mais gente. Então, quanto menos contato a gente tiver entre pessoas, mais difícil do vírus se propagar. No próximo bloco tem entrevista ao vivo com o diretor técnico do Hospital Bruno Borno. Nós já voltamos.
diariamente, como você pode conferir aqui no Jornal da Univates, órgãos de saúde de Lajeado e da região se reúnem para debater o tema do coronavírus e tomar decisões de prevenção. Uma das entidades que faz parte e nesses últimos dias busca ainda mais ajudar a população é o Hospital Bruno Born, aqui de Lajeado. E por isso nós recebemos agora aqui na bancada do Jornal da Univates o diretor técnico do hospital, o Dr. Fernando Bertoglio. Doutor, seja bem-vindo aqui à bancada do Jornal da Univates. Muito obrigado, boa noite a você e aos telespectadores. Doutor, nos últimos dias, diversas entidades têm tomado algumas medidas de prevenção, o hospital também algumas delas, muito no que diz respeito à visitação de pacientes internados. Se puder comentar, né, um pouquinho dessas mudanças que foram feitas, dessas decisões que por enquanto já foram tomadas na rotina do hospital, né, para o pessoal de casa, então. Na verdade, elas não são muito diferentes daquelas orientações que estão sendo dadas para a comunidade, que é circulação reduzida, né? Se nós queremos reduzir a circulação nas ruas, nos locais, a gente tem que diminuir dentro do hospital, porque o hospital ele vai ter os pacientes que são imunodeprimidos, na grande maioria estão doentes, e isso significa que contagiando eles, o risco é muito maior, né? E a contágio entre as pessoas. Então, a ideia é circular o mínimo de pessoas possível, né? Só aquelas que realmente são necessárias, né? E a gente continuar dando a nossa assistência. Perfeito. Hoje também o hospital está realizando uma área de isolamento. Se puder comentar o que é essa área de isolamento, onde ela fica, qual que é o objetivo dela, então, desse espaço isolado realmente do hospital que o hospital está planejando? Bom, o objetivo é justamente fazer com que circulem menos pessoas ali e menos profissionais de saúde da entidade, né? E que eles não circulem esses pacientes que vão estar com o coronavírus, fiquem circulando dentro do hospital. Então, aquela área onde era o antigo PA, aquela área está sendo modificada, alterada. Ali nós vamos ter de 6 a 8 leitos de UTI, inicialmente, para esses pacientes que vão necessitar. Vão ter em torno de 6 leitos de observação. A ideia é, com o passar do tempo, todos os pacientes serem dirigidos para essa área, né? E ali serem atendidos. Naquela ala mais antiga do hospital, onde era anteriormente a Fundef, nós isolamos e lá nós vamos ter de 6 até 10 leitos também para pacientes daí não em estado grave, mas que devam ficar internados. Mas isso tudo é uma ideia inicial. Dependendo da gravidade no número de pacientes graves, outras alterações terão que ser feitas, que já estão sendo planejadas. O senhor fala desse espaço para futuros casos, futuros possíveis casos do coronavírus aqui na região. Veja, ou seja, essa é a expectativa. Hoje nós temos 20 leitos de UTI e a nossa taxa de ocupação é quase 100%. Quer dizer, esses pacientes eles não vão deixar de existir, eles vão continuar. Tomamos medidas para procedimentos eletivos que possam necessitar de UTI não serem realizadas, né, para que a gente tenha leito de sobra, mas veja, pode chegar um momento em que a gente tenha que inverter, isso é, os pacientes do coronavírus vão ter que ocupar aquele espaço maior e os outros o espaço menor, isso a gente não sabe. Ou seja, por enquanto o hospital está realizando procedimentos médicos, como é que está a organização do trabalho? Estão sendo feitas ainda, por exemplo, procedimentos cirúrgicos, cirurgias, atendimentos, as pessoas ainda podem procurar por outros motivos o hospital, como é que está essa demanda de trabalho? Nós temos restrições, nós estamos mantendo os serviços, mas as situações eletivas, né, que não necessitem ser feitas agora, estão sendo restringidas, para que não circulem as pessoas lá dentro, né? É claro, oncologia, etc., tudo isso é mantido, né? Mas tudo aquilo que é eletivo e que não há necessidade nesse momento, a gente está suspendendo, orientando suspensão, né? Mas, no geral, o hospital tem que funcionar, né? Às vezes a população se preocupa. Não, situações de urgência, emergência, não, isso tudo continua.
tudo continua, né? E falando também de estrutura, doutor, chegaram nessa semana já 2 respiradores e hoje chegaram os outros respiradores que foram já adquiridos, né? São 7 no total pelo município. Então, é mais equipamentos para caso sejam necessários, é mais um aprimoramento aí no material de vocês. Que vão ser utilizados nessa área, inclusive que foi criada lá, que está sendo terminada, inclusive. Perfeito. Agora a gente falou um pouquinho dessa questão física, de materiais. E a equipe de pessoal, doutor? Como é que está sendo feita essa preparação? Porque eu acredito que para muitos seja uma novidade, não estava sendo esperado por isso. Como está a equipe de profissionais para esse caso? É um problema, mas estamos conseguindo, né? Mas é importante, hoje houve manifestação do ministro, inclusive, né? Que os médicos estão sendo convocados, né? Isso é uma obrigação, eu gostaria de deixar claro, é uma obrigação do médico estar presente e auxiliando. Ele não é voluntário, ele é convocado. E a gente precisa que os colegas entendam isso. Todo mundo quer se proteger, mas nessa hora os médicos vão ter que atuar. A orientação até que é que todas as pessoas fiquem em casa, trabalhem de casa, mas digamos que isso não se aplica aos profissionais da saúde. Não são só médicos, são todos os profissionais de saúde, são os técnicos, são os enfermeiros, né? São inúmeros profissionais, né? E que podem adoecer nesse momento pelo contato direto com esses pacientes, né? Então, o que a gente espera é conseguir sempre ter profissional, né? Mas a gente nunca sabe se até estudantes não vão ter que nos auxiliar em alguma coisa, dependendo de como a gente vai estar. Como é que é a expectativa de vocês, doutor, quanto à propagação do coronavírus, principalmente aqui na região? Como a gente comentou no jornal, né, não tem nenhum caso confirmado, 9 estão em análise. Qual que é a expectativa de vocês quanto ao coronavírus na região? Bom, o que a gente vê primeiro é um cenário de números nacionais que são alarmantes, né? Eles são piores do que os da Itália, mas isso puxados muito também pelo número de casos em grandes centros, né? O que a gente espera é que, tomando essas medidas mais radicais, a gente seja diferente nesses números, né? As atitudes de países que fizeram isso, regiões que fizeram isso, se mostraram realmente benéficas. Isso é, você achata a curva, ela se alonga e você tem capacidade de atender os casos graves, né? Essas medidas que estão sendo tomadas no município, nas regiões, a população tem que entender, elas são radicais, elas são restritivas, elas não são simpáticas, mas é isso que vai salvar o maior número possível de pessoas. Tem que ser compreendido isso aí. Ou seja, é importante que as pessoas realmente fiquem em casa, atendam esse pedido do poder público e não é apenas tomar cuidado de si, mas também de toda a comunidade, família. Cada um de nós é um vetor, a gente vai estar levando, né? E isso é importante, a gente não se locomover, só o estritamente necessário, em busca de alimento, em busca de uma outra situação especial, né? O que a gente notou durante essa semana, e por isso as medidas mais radicais, foi que o movimento principal tinha sido diminuído só pelas escolas. Os idosos continuavam deambulando pela cidade, etc. Sim. Não pode. Tem que ser mais radical. E para a gente finalizar, doutor, em meio a tantas notícias, tanta informação sobre o coronavírus, acabam surgindo as fake news, né? Muita propagação de notícias falsas. Até inclusive hoje à tarde circulou um áudio numa rede social informando que haveriam casos confirmados no hospital. A gente abre aqui o espaço, né, no Jornal da Univates para dizer é fake news, não é verdade. As pessoas têm que prestar atenção nisso. O canal vai ser o prefeito. Né? O prefeito vai comunicar isso, né? Nós estamos centralizando essas notícias. Qualquer notícia que vier, que não seja dali, desconfie, né? Porque tem muitas, né? Até porque nós temos que notificar e a partir do momento que houver um caso, seja um caso positivo, seja um caso grave, isso vai ser comunicado. Isso não vai ser escondido, vamos dizer assim. Com certeza, até para o pessoal de casa que quiser ficar informado, a Prefeitura de Lajeado possui no site
da Prefeitura, do Poder Público, no site oficial, tem no canto superior esquerdo, tem uma aba coronavírus, onde eles vão atualizando casos suspeitos, informações de prevenção. Então, sempre é importante buscar orientação nos canais oficiais. Exato. E se proteger, né, doutor? Exatamente. Perfeito. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Esclarecer um pouco mais sobre o hospital, né, e também sobre essa questão do coronavírus. Obrigada pela presença. Bom, e você pôde, né, acompanhar mais informações sobre o coronavírus aqui na região. E a gente volta na segunda-feira com mais informações sobre o Covid-19 aqui na região, os dados atualizados também. Obrigada pela sua companhia e um bom final de semana. Jornal Univates, apoio cultural, imobiliária Arruda e Munhoz, a chave para a sua felicidade. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda.